Amigos, com o passar dos dias a gente vai se convencendo, quando eu falo na gente, eu falo nos brasileiros, que nós estamos envolvidos e conduzidos por uma, digamos, tirania, por uma verdadeira tirania, e uma tirania centralizada. E eu digo por quê? Talvez tenha passado desapercebido de todo mundo que nós estamos numa república, que esse sistema democrático nosso está violentamente agredido. E por quem? Por uma sociedade judiciária que está no topo da tabela desse nosso Brasil em termos de justiça. Nós estamos vendo crescer o número daqueles que estão afetados pelo tal vírus. Estamos vendo crescer também o número daqueles que estão sucumbindo. E chegamos numa altura de perguntarmos, é lícito perguntar, é imperioso perguntar, até quando vão nos matar? Olha, tirania e centralização é uma das maiores essências do alicerce do comunismo. E é isso que está sendo praticado. Com autorização de quem, meus preclaros? Com autorização do Supremo Tribunal Federal. Aqueles senhores lá autorizaram prefeitos e governadores a comandarem o sistema de combate a esta doença, sem terem se preocupado com a sistemática política desta república. E esta sistemática política tem quem? Em cidades a quem eles autorizaram os prefeitos a comandarem a guerra e em estados onde eles autorizaram os governadores a comandarem a guerra. Mas, meu Deus do céu, então aí é que eu pergunto, essas cidades não têm câmeras de vereadores? Os senhores vereadores, os senhores já notaram que assim como o presidente da República foi escanteado, os senhores também foram escanteados por esse time do Supremo Tribunal Federal? Os senhores estão nas câmaras de vereadores fazendo o quê? Senhores governadores, os senhores também foram escanteados por aquele time. E convenhamos, nesta situação, eles não estão lá para examinarem processos constitucionais, problemas constitucionais em relação a isso que eles estão agindo. Por quê? Porque não é nada ligado à Constituição em termos de lei, nós estamos ligados à vida. E quem são eles? Quem são eles para determinarem o que precisamos para proteger as nossas vidas? Quem são esses senhores que foram simplesmente caneteados para estarem lá? Eles estão se entendendo, meus preclaros, como aqueles imperadores romanos, por exemplo. Eles não teriam, diante desta situação, que dividir a responsabilidade com os parlamentares municipais? Isso aqui é uma república? Se não é república, então tudo bem. Então eu esqueço. Mas isto aqui, tendo parlamentos, não teria que discutir a problemática com os vereadores? Se são competentes ou não, não sei. Mas o processo político mostra que nós temos aqueles que representam a situação nas cidades. E não teriam que discutir com os deputados? Não teriam que levantar dados, conversar com eles, trocar ideias? Não teriam que chamá-los para que também colaborassem num modo em que fosse estabelecido um critério para esse tipo de guerra? Não. Eles simplesmente colocaram a toga e determinaram por eles mesmos, e não raras vezes um só, monocraticamente determinou. E por isso é que eu sugiro, então, sabe o que para eles? Senhores,
Em vez de toga, pelo espírito que os senhores estão espalhando no Brasil, em vez de toga, coloque uma coroa na cabeça. Que o sistema dos senhores é imperial, não é republicano. Os senhores deram uma cotovelada nos parlamentos municipais, deram uma cotovelada nos parlamentos estaduais, deram uma cotovelada na presidência da República, no Parlamento Nacional e tomaram para si a incumbência horrorosa, brutal, de estabelecer quem tem responsabilidade para fazer o que não sabe fazer. Ponham, em vez de toga, já que os senhores estão agindo como tal, ponham uma coroa como essa aqui, ó. Uma coroa como essa. Aí sim, os senhores estarão, perante a personalidade dos senhores, e personalidade é a maneira de ser, representados perante os senhores mesmos. Olha, meus preclaros, vamos dizer, Moisés, vamos lembrar de Moisés? Moisés estabeleceu leis, não é verdade? Mas Moisés ouviu Deus. Moisés ouviu Deus. Tinha como é o nome do cajado, né? Cajado de Moisés. Para os senhores, eu não indico o cajado para se completar nesse tipo de figura. Indico isso aqui, ó. Indico isso aqui. Porque os senhores não vão querer pegar um cajado de Moisés, né? Aquele que tirou água da pedra também. Só que faltava os senhores terem também esta pretensão, não é verdade? Então eu indico para os senhores isso aqui, ó. Um machado, que estará bem à altura do que os senhores estão fazendo. Nós temos parlamentos municipais, nós temos parlamentos estaduais, nós temos um parlamento nacional e temos uma presidência da República. Os senhores tomaram a si a incumbência errada, desastrosa, de autorizar quem não tem condição científica para enfrentar uma situação como essa. Os senhores são responsáveis por tudo isto que está acontecendo aqui no Brasil.